Oi, minha linda, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós iremos iniciar uma série de vídeos falando sobre a maternidade. Se você já me segue aqui no canal, você já viu o vídeo que eu postei, que eu descobri a minha gravidez. E eu estou grávida de uma menina, Madalena, que está vindo aí e que vai nascer em fevereiro de 2026, isso mesmo. Já está bem próximo. Então, esse tema que eu quero trazer para vocês também é uma forma de gratidão ao Senhor por Ele ter me feito experienciar todos esses tópicos que eu vou tratar aqui com vocês, que são 5 tópicos que foram muito importantes para que eu me tornasse essa mulher que eu sou hoje. Na verdade, essa mulher que eu estou me tornando, né? Porque eu ainda estou no processo e eu acredito que o Senhor, Ele foi pontual quando Ele me fez viver tudo isso para que hoje eu pudesse gerar, né? Então, Ele primeiro me preparou para que Ele pudesse me dar essa bênção, que é gerar a minha primeira filha, Madalena. Então, vamos lá para o primeiro tópico. E o tema desse vídeo é coisas que eu sou grata a Deus por ter vivido antes de engravidar ou de ser mãe. Então, o primeiro deles é o autoconhecimento. Com o autoconhecimento, eu pude revisitar o meu passado, eu pude entender um pouco mais a minha história. Claro que fazer isso não é um processo fácil, é um processo doloroso e que não é de um dia para a noite, gente. Eu demorei um bom tempo aí, por mais que eu já tenha 9 anos de evangelho, mas eu realmente olhei para esse ponto há uns 2 anos atrás e eu tive um processo bem doloroso mesmo de mudança, né? De mentalidade, de mudança de caráter, que é isso que Deus quer de nós, né? E esse autoconhecimento me levou a isso. Esse autoconhecimento me fez entender tudo aquilo que eu tinha vivenciado, né? Desde quando eu fui gerada e cresci ali na minha família, né? Não estou aqui para falar mal da minha família, não é nada disso. Mas tudo o que a gente se torna são um reflexo do que a gente viveu na nossa infância. Então, eu vivi muitas coisas na minha infância que me fizeram criar crenças que me limitavam, entendeu? Então, eu precisei ressignificar algumas crenças que estavam ali no meu inconsciente, no meu subconsciente, e eu precisei entender, e eu precisei internalizar todos esses sentimentos para poder ressignificá-los. E foi um processo muito doloroso. E eu agradeço a Deus por isso ter acontecido antes, né? Porque se fosse no processo que eu estou agora, talvez eu não suportaria, porque foi um processo muito doloroso e eu precisei desse autoconhecimento para chegar até aqui e entender quem eu sou, né? Hoje eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade firmada em Cristo, que é o principal, mas eu sei o meu caráter, eu entendo as minhas atitudes, eu entendo quando eu não gosto de algo, eu entendo quando alguém fala comigo e me traz algum gatilho que eu ali vai de certa forma, me desestabilizar emocionalmente. Eu sei o ponto, o meu limite, eu entendo ali todas as minhas emoções, de fato, autoconhecimento de tudo, sabe? Não só mental, mas sim físico, espiritual, e é você saber quem você é de verdade. E não você ser aquilo que alguém diz que você é, ou tenta colocar na sua cabeça que você é, entende? E quem conhece aqui o meu passado sabe que eu era uma pessoa que totalmente eu não sabia quem eu era e eu ia só indo com a manada, né? O meu testemunho é muito forte e eu realmente me deixava levar por influências de pessoas que estavam ao meu redor. E hoje, com o autoconhecimento, já não mais acontece isso. Eu entendo que, claro, a gente entende que o ambiente auxilia para que a gente também esteja da mesma forma ali que a maioria está. Mas que isso
independente do ambiente, com o autoconhecimento, a gente consegue discernir isso. Pô, eu tô num ambiente que não está me agradando, que não me faz bem, mas eu entendo que esse ambiente não é para mim. Então, acho que o autoconhecimento tá muito voltado a isso. Pelo menos é o que eu acho, que eu sinto e o que eu entendi até agora, né? Não estou aqui dizendo uma verdade absoluta, mas sim falando um pouquinho da minha história, do meu ponto de vista e de como foi esse processo para mim. O segundo tópico que, nossa, eu louvo ao Senhor, sabe? Por ele também ter me feito viver isso antes da maternidade, que foi me curar dos meus erros como empreendedora. Eu fali alguns negócios meus, tentei, né, alguns negócios junto com meu esposo, não deu certo. Fui sozinha pro ramo das unhas, da área da beleza. Encontrei algumas sociedades aí no caminho, mas que não deram certo. E eu estava nesse lugar de me culpando, de me martirizando e desistir de caminhar naquilo que eu estava já caminhando e que já estava prosseguindo, dando certo, né? Principalmente nas redes sociais, onde quando eu perco a minha última empresa, que foi a de unhas, eu estava trabalhando sozinha já, eu já não tinha ninguém comigo, eu nunca tive equipe, então eu estava frustrada porque eu queria montar uma equipe e eu não conseguia. Estava só fazendo cursos e imersões e nada dava certo. Então eu tive um burnout, eu fiquei doente mesmo, eu fiquei parada por um ano sem trabalhar, sem colocar as caras nas redes sociais. Eu excluí todas as minhas redes sociais e isso trouxe um impacto muito grande para mim e eu comecei a me culpar, me martirizar por conta disso e era uma dor que parecia não passar. E graças a Deus eu passei por esse processo para que hoje eu entendesse de fato o que é empreender. Eu pude nesse tempo estudar, nesse tempo eu pude buscar conhecimento de pessoas de fato que empreendem, que obtiveram sucesso, mas que também não obtiveram sucesso, que estão caminhando, sabe? Acho que hoje a internet ela mostra muito isso, né? De mulheres que tiveram sucesso absoluto e que se você não tem sucesso é porque você não é boa, sabe? Eu acho que a internet ela também, se a gente não tiver, né, o autoconhecimento, foi o que eu falei anteriormente, se a gente não tiver autoconhecimento, a gente se perde no caminho e a gente vai por um lugar de dor, de lamentação, que foi aonde eu estive, mas graças a Deus, com todo esse processo, né, principalmente do autoconhecimento, que eu entendi que eu não sou todo mundo, eu entendi que o propósito de Deus para mim talvez não seja esse, por mais que eu ainda empreenda, tá? Isso tá na minha veia, mas eu acho que o processo de Deus ele está me direcionando ainda, sabe? Para de fato aonde é o caminho que eu devo seguir, sabe? Eu amo empreender, eu acho que isso realmente é algo que no Brasil hoje é algo que você precisa fazer, é empreender mesmo, para você não estar naquele ciclo, né, de CLT, de horários, de preso ali uma rotina da corrida dos ratos, que não te faz bem psicologicamente nem fisicamente e não faz você prosperar de fato. Então, empreender hoje no Brasil acho que é o melhor caminho para todo mundo. Eu sempre vou ser a favor do empreendedorismo, mas no meu ponto de vista, na minha vivência com Deus, Deus não me fez ainda ter sucesso em um negócio, sabe? E sucesso para algumas pessoas podem ser diferentes, né, de um para outro, e cada um vai entender o que é o sucesso para você. O meu sucesso no meu empreendedorismo hoje é poder viabilizar ali, poder bancar todos as, os meus luxos,
todas as minhas vontades, por mais que ainda não consiga, né, ali fazer tudo o que eu quero, mas hoje eu consegui mudar de casa, eu estou montando o quartinho da minha filha, claro, com a ajuda do meu esposo, mas o meu trabalho me possibilita isso. Me possibilita ter coisas, sabe? E ter também disponibilidade aí de horários, né? Então, eu faço os meus horários, então eu consigo ali não ficar presa totalmente ao meu trabalho, mas ainda assim, o meu empreendedorismo hoje, né? O meu empreendimento hoje depende totalmente de mim. Então, existe um sucesso que é um sucesso que, para mim, é sucesso, porque eu consigo me manter e viver do meu negócio, mas eu ainda não tive um sucesso expansivo de muitos funcionários, de ter muito lucro, e eu ainda não tive isso, e talvez Deus não me queira nesse papel, né? Talvez não é isso, não é para esse tempo que Deus me chamou e tá tudo certo. E eu ainda estou nesse processo de entender o que é que Deus quer para mim, e eu estou vivendo cada processo com amor, com carinho, com leveza, que é o principal. Bom, e o terceiro tópico é a organização financeira. Bora lá. Desde os 14 anos, eu empreendo, porém, eu nunca tive organização financeira. Porque, como eu falei para vocês, a gente é aquilo que a gente aprendeu na infância. Então, eu nunca fui ensinada a ter organização financeira, a juntar dinheiro, a separar a despesa da receita, do lucro, enfim, eu não tinha essa base, eu nunca tive essa base. Então, eu comecei a empreender, fazia o quê? Comprava, vendia e o dinheiro sempre evaporava, sumia. Então, eu nunca tive isso de organização financeira. E eu tive que aprender na dor. Eu aprendi errando, sofrendo, me envolvendo em dívidas que eu achava que eu não conseguiria nunca mais pagar. E eu fiquei muito mal com tudo isso. A organização financeira fez com que eu quebrasse os meus negócios, porque quando você não tem organização financeira na empresa, que você junta ali todos os seus as despesas da empresa com, né, pessoa física, com pessoa jurídica, você embola tudo. E realmente eu fiz isso. Eu errei muito no meu negócio, eu errei muito com as minhas finanças. E eu aprendi totalmente no erro. Quando chegou a pandemia, que foi o meu maior, assim, talvez insight, sabe, de me voltar a esse ponto, que foi onde eu comecei a estudar, eu comecei a buscar vídeos na internet falando sobre organização financeira, mas ainda assim, gente, como vocês veem, né, a crença e como eu posso dizer, ali aquela, não sei o que é, sabe, acho que é algo que é preso mesmo, que precisa ser liberto, acho que era uma libertação mesmo que eu precisava. E mesmo estudando desde 2020, eu estudava, buscava conhecimento, tentava, e aí errava de novo, e aí parava tudo, e aí não sei fazer isso não é pra mim. E aí depois continuava, voltava, e errava de novo. Nossa, foi um processo difícil, difícil. E quando as pessoas, né, talvez veem agora, deve dizer, poxa, é muito fácil isso. Não foi fácil pra mim. Foi bem doloroso. Bem, sabe quando é dieta? Sabe como é dieta, né? Dieta, a gente diz que vai começar a dieta, aí a gente começa a dieta, depois para a dieta, acaba com a dieta. E a organização financeira é meio que isso, sabe, gente? É como se fosse uma dieta que você tá tentando sempre fazer essa dieta, mas que você sempre quebra ela e sempre regride. E na organização financeira foi bastante assim. Porém, graças a Deus, graças ao Senhor, eu hoje consigo me organizar, consigo entender ali os meus lucros. Claro, ainda mais precificar o meu serviço,
porque eu não fazia isso, eu não sabia precificar o meu serviço. Eu cobrava muito abaixo do mercado, muito abaixo daquilo também que eu entregava. E eu acabava tendo muita cliente, mas eu não tinha lucro nenhum. Então, ver isso, né, olhar para o meu negócio de forma estratégica também me auxiliou muito na organização financeira, mas também fez com que eu crescesse tanto no meu negócio quanto na minha vida pessoal, a qual, tipo assim, eu não cresci 5 anos atrás, em 2020, né, que foi onde eu comecei, em 2024, onde eu coloco isso em prática, e agora em 2025 agora em outubro faz exatamente 1 ano que eu voltei com a minha empresa e que eu estou fazendo tudo certinho, organizada financeiramente. Então, tipo assim, em 1 ano a minha vida realmente mudou, realmente. Aí finalmente eu consegui me mudar, consegui sair do fundo da casa da minha sogra. Claro que a chegada da minha filha, né, Madalena, deu um empurrãozinho nisso. E eu já vou entrar também no quarto ponto, né, no quarto tópico, que é o meu relacionamento, tá? E a organização financeira também teve muito a ver com isso, porque como lá no início, né, sobre o autoconhecimento, que tá tudo atrelado, como eu falei com vocês, eu tive que revisitar o meu passado e entender todas as minhas crenças, tudo aquilo que me limitava. E uma das coisas que me limitavam e que eu trouxe para o meu relacionamento, além do financeiro, foi a falta do meu pai, né? A falta do pai que eu tive presente. Então, na psicologia, quando uma mulher ela não tem o pai presente e ela precisa ir atrás para se defender, para correr atrás da vida financeira dela, como eu, que comecei a trabalhar com 14 anos, eu tinha a minha masculinidade muito aflorada, né? Então isso me prejudicou muito no meu relacionamento, porque eu não deixava o meu esposo ele ser o homem da casa, ter a masculinidade dele, de ele tomar as rédeas da nossa casa. Então, eu sempre tomava isso pra mim e sempre fazia com que ele não se posicionasse, né? Então, eu tava sempre tomando a frente, principalmente na demanda financeira. Então, tipo, errei muito mesmo. E graças ao Senhor, sabe? A gente pôde reorganizar o nosso casamento, a nossa vida como casal. E entender ali os dois, né? A gente fez terapia de casal para que a gente também entendesse isso. Eu fiz primeiro sozinha, depois eu consegui fazer com que ele fizesse junto comigo. E aí a gente conseguiu entender aonde, o que eu estava fazendo também para que ele não estivesse nesse lugar, nesse papel dele. E entendendo o lugar de cada um, né? Eu entendi o meu lugar como mulher, como feminina e como submissa do meu esposo. E ele também entendeu o lado dele como provedor da casa, como o cabeça da casa, como o líder da nossa família. Então, acho que quando a gente entendeu e começou a tomar a atitude do nosso posicionamento ali, né, de fato, estar posicionado no nosso lugar, de fato, aquilo que Deus, ele fez para que a gente estivesse, né, Deus, ele criou, ele fez tudo certo, gente. Então, acho que quando a gente entendeu isso, e cada um ficou no seu devido lugar, tudo, sabe, começou a mudar. Começou as peças a se encaixarem. E quando eu descubro a gravidez, isso parece que fez mais ainda, sabe? Eu vi o meu esposo mais ainda másculo, mais forte, mais com essa decisão de não, eu vou atrás, eu sou o provedor da casa, eu sou o líder da nossa casa, e isso me deixa muito feliz, mas também ver a mim como uma mulher, né, que
teve que trabalhar desde os 14 anos, que não teve referência nenhuma paterna. E eu não culpo, tá, o meu pai, eu já perdoei ele, até porque eu também não sei, né, o que ele passou na vida, na infância dele, para que ele não tomasse, né, esse lugar que era dele. E tá tudo bem. As pessoas, às vezes, elas precisam passar pelos processos e querer a mudança. Então, eu acho que eu queria muito essa mudança, eu queria muito é, me tornar essa mulher que eu estou me tornando, feminina, mãe, esposa, dona do meu lar, e eu estou conseguindo isso, e eu sou muito grata ao Senhor por tudo isso, né? Não foi um processo fácil, né? Então, vão fazer 10 anos, ano que vem, faz 10 anos que eu encontrei a Jesus, que eu estou no caminho de Jesus, e estou seguindo uma nova versão, a nova fase da minha vida. Então, não pense que é de um dia para a noite. Claro que para algumas pessoas talvez seja mais rápido, outras pessoas vão ser mais demorado, mas para mim foi um processo de 10 anos para chegar até aqui, onde eu estou hoje. E o quinto tópico sobre coisas que Deus me permitiu viver antes da minha maternidade foi a minha mudança de mentalidade. Eu vim da favela, eu vim da comunidade, vim de um lugar onde existia prostituição, drogas, bebidas, festas, tudo ali que eu vivi, né? Eu experimentei, eu vivenciei essa realidade da comunidade, de vulnerabilidade, infelizmente. E por conta também das amizades, tá? Porque não foi a criação que eu tive, não foi a criação que minha mãe queria ali pra mim, até porque minha mãe nem bebe, nunca vi minha mãe bebendo. Então, eu realmente fui para esse lado porque para querer reconhecimento, para querer me encaixar nas amizades que eu tinha. Então eu fui para esse caminho e essa mudança de mentalidade já veio nesse processo de quando eu entendi que eu não queria aquilo para mim, de que eu queria ter uma família, de que eu queria mudar aquela realidade, que eu queria sair daquele bairro, que eu queria sair daquele lugar. E foi quando eu encontrei Jesus, né? Na verdade, Jesus me encontrou, me deu uma nova chance. E eu fui para a igreja, conheci o meu esposo. E eu sou muito grata ao Senhor, muito grata a Ele, por Ele ter me resgatado e mudado, né, totalmente a minha história, a minha vida. É uma pessoa improvável, uma pessoa que estava ali, né, mais uma na estatística, né, talvez, de vida promíscua, mas eu decidi mudar. E essa mudança de mentalidade, ela veio nesse processo, e durante todo esse processo, como todos esses tópicos que eu te falei aqui agora, e principalmente do autoconhecimento, de viver, né, ali, reviver a sua história, de internalizar, né, a sua história, e a minha mudança, ela vai impactar na vida da minha filha. Então, hoje eu entendo que a responsabilidade total da minha filha de desenvolvimento, de quem ela vai ser, de o que ela vai fazer da vida, do que ela vai escolher como profissão, da pessoa que ela vai se relacionar, dos amigos ao redor. Tudo isso é responsabilidade minha e do meu esposo. Então, nós dois entendemos que, e oramos também, né? Oramos muito por isso, para que todas as maldições hereditárias, todas as coisas que foram até a gente, sabe? Que foi até a nossa geração, que foi quebrado ali, aqui, né? Que foi quebrado aqui, em nós.
e que não vai reverberar na nossa família, né? Na nossa geração. Então, a nossa geração vai vir de outra forma, de outra maneira, não vai viver aquilo que a gente viveu. Então, nós entendemos isso, colocamos como pais, né? Entendemos o nosso papel de pais para que os nossos filhos eles tenham um lar saudável, para que eles cresçam com a base de fato ali familiar firme e principalmente nos caminhos do Senhor. Então, eu sou grata, muito grata ao Senhor por Ele ter feito com que eu vivesse tudo isso e hoje estou aqui falando para você, talvez você mãe, que já tem o seu filho, que talvez está ainda nesse processo, ainda dá tempo, né? Eu acho que Deus ele age e trabalha na vida de cada um da melhor forma e da forma que ele quer. Então, na minha vida foi assim. Na minha vida foi antes de gerar. Mas talvez na sua que você está assistindo, foi diferente. Você já tem um filho, você já gerou e você está no processo de mudança, nesse processo com Deus, desses 5 tópicos que eu falei aqui. E se você está me assistindo e está vivenciando alguma dessas coisas, ou tudo que eu falei, comenta aqui, fala aí um pouco da sua história. Espero que você tenha gostado desse vídeo e já curte, já se inscreve aqui no canal, já comenta aqui, porque assim faz com que o meu vídeo seja encaminhado para outras pessoas que precisam assistir esse vídeo, assim como você assistiu. Então, espero que você tenha gostado de verdade, porque eu vou trazer outros temas aqui, né? Falando sobre maternidade, sobre organização financeira, sobre relacionamento. Então, já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo e aprender também junto comigo. Um beijo e até a próxima.